pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou retornar ao universo de Dexter New Blood para fazer o maior recap de todos os tempos. Eu realmente fiz um resumo que é assim, ó, o resumo que conta absolutamente tudo o que aconteceu na série para que você não tenha que assistir. Antes da gente começar, vocês já sabem, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. A partir do dia 11 de julho a gente vai ter cobertura semanal de Dexter Resurrection aqui no canal. Eu tô bem animada, eu tô fazendo vários vídeos, então se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, primeiramente seja bem-vindo e depois dá uma olhada na nossa Central Dexter, porque tem um monte de vídeo falando de curiosidades, de novidades, de teorias sobre Dexter Resurrection. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição com todos os vídeos que eu já fiz até agora. Eu acredito que Dexter New Blood pode ser dividido em 3 arcos diferentes. O primeiro é o arco do Dexter como Jean Lindsay, vivendo essa nova realidade em Iron Lake. O segundo é o arco do Harrison, que vai até Iron Lake para encontrar o Dexter. E o terceiro arco é o da Angela e todas as investigações que envolvem essa personagem. Como várias outras temporadas de Dexter, Dexter New Blood tem uma peculiaridade de ter vários núcleos, várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Mas se a gente tiver que focar realmente nos acontecimentos que são importantes, que você precisa saber antes de ver Dexter Resurrection, são esses 3 arcos específicos. Então, como esses 3 arcos se sobrepõem em vários momentos à história, né, desses personagens se sobrepõem ao longo da temporada, eu vou cobrir o básico do que a gente precisa saber, mas trazendo todos os detalhes em relação a isso. Então, bora lá. Vamos começar relembrando então sobre o Dexter. Nessa história ele tá desaparecido há uma década e a gente descobre que ele está vivendo em Iron Lake e com o nome de Jean Lindsay. Aqui ele tá então há uma década vivendo tranquilo, sem fazer vítimas, tentando manter o passageiro sombrio no lugar tranquilo e vive uma vida muito pacata. Ele trabalha numa loja de caça, vende itens de caça e também namora a xerife da cidade. Obviamente queria namorar a chefe de polícia, que é a Angela. Eu sei que eu falei que eu não gosto muito dessa temporada, mas eu gosto bastante desse episódio piloto, porque aqui a gente vê um Dexter completamente diferente e até a forma como ele lida com o público é diferente. Ele não fala com a gente, ele tá vivendo a vida dele, uma rotina super pacata. Ele tem uma rotina, o que é algo importante para ele manter o passageiro sombrio controlado. Então a gente acompanha ele fazendo várias atividades triviais, assim, pescando, cortando lenha, sabe? Fazendo coisas que, no geral, a gente não viu o Dexter fazendo. Então eu gosto muito dessa reviravolta que a gente vê logo no primeiro episódio, quando ele finalmente fala com a gente e qual é o motivo dele falar com o público pela primeira vez, em que a gente escuta o Hello, Dexter Morgan. Eu gosto muito, acho que esse primeiro episódio é muito bom. E é isso. Mas toda essa paz de espírito, essa felicidade, esse controle começa a desmoronar quando o Harrison chega na cidade. O Harrison encontrou o Dexter pelo Instagram. Ele viu uma foto do Dexter jogando boliche, que a gente sabe que o Dexter adora jogar boliche. Quando ele queria infernizar o Douglas, ele ia lá e ficava um tempão treinando o boliche para o Douglas desistir de tentar descobrir alguma coisa sobre ele. Então, o Harrison descobre que o Dexter vive em Iron Lake. Ele chega, vai até a cabana onde o Dexter mora e o Dexter acha que é um invasor, né? Então já tá ali pronto pra dar-lhe uma facada, mas descobre que é o Harrison e o primeiro pensamento dele é dizer que ele não é o Dexter. Não sou o Dexter, tu se confundiu, por favor, vai embora. E ele manda prontamente o filho ir embora. Essa é uma ótima maneira de tu recomeçar uma relação com um filho que tu abandonou ainda pequeno. Isso, assim, muito bom pra uma criança que, no geral, já é extremamente depressivo e passou por um monte de problema. Mas não vamos criticar o Dexter agora. Aí, não obstante do próprio filho ter surgido na cidade, ter deixado ele já mais aéreo, a gente tem o acréscimo do Matt Caldwell, que é um cara, né, metido, arrogante, muito mal educado, que chega na loja onde o Jean Lindsay trabalha e ele quer comprar uma arma, mas ele não quer esperar os prazos pra fazer isso. Ele mostra que ele é super arrogante, que ele quer tudo na hora e o Dexter já não vai com a cara dele desde o início. Aí, resumindo, que o Dexter já não foi com a cara dele desde o início, ele descobre que o Matt se envolveu num acidente de barco. Na verdade, ele foi responsável por esse acidente de barco e deixou várias pessoas morrerem. Então, ele se encaixa no código. E ele escapa desse acidente, né, escapa das consequências desse acidente graças ao pai dele, que chama Kurt Caldwell, que é uma pessoa muito influente e que é muito respeitada na cidade também, super conhecida. Então a influência do pai, o dinheiro do pai, ajudam ele a escapar das consequências dos seus atos. Mas esse é o famoso até aí tudo bem. O Dexter tá ali, tentando manter
no papel de Dean Lindsay, tá tentando se manter controlado, vai até a casa dos Caldwell para entregar a encomenda pro Matt, tentando não se envolver em confusão, até que Dexter está na floresta e encontra um cervo branco que representa ali a paz que ele está tentando encontrar, representa essa conexão, né, com ele mesmo, com a tentativa de deixar os impulsos para trás, quando Matt Caldwell aparece e assassina o cervo. E esse é o momento que a gente chama que daqui para frente só para trás. Como ele dá o tiro no cervo muito perto do Dexter, o sangue chega a jorrar na cara dele, é uma situação horrorosa, o Dexter perde o controle e vai lá, ataca o Matt, ele cai com a cabeça numa pedra, acaba sangrando e ele pensa, bom, tenho aí informações de que ele se encaixa no código, tenho vontades de retomar as minhas atividades com o Passageiro Sombrio, por que não? Né? Por que não sumir com o filho do cara mais poderoso da cidade? Parece muito uma boa ideia. Não vai dar em nada. E é então aqui que a gente vê o Dexter fazer a sua primeira vítima depois de 10 anos. Obviamente ele tá enferrujado, ele comete vários erros no caminho, porque ele tem que improvisar também, né? Ele não tava esperando ali ter que fazer uma kill room do nada, então ele acaba prendendo o menino de qualquer jeito ali e tal. Ele não tem também os negocinhos pra guardar o sangue, que agora me esqueci o nome. Então assim, tá tudo meio estranho, porque faz muito tempo que ele não faz isso, ele consegue controlar esse lado, mas ele acaba perdendo o controle com toda essa situação e saciando essa vontade. E é nesse momento que ele fala com o público, o que é algo muito legal. Eu realmente, eu adoro esse momento. Esse momento, sim, eu lembro como se fosse hoje quando aconteceu. Eu achei muito legal, foi muito divertido. Era algo esperado? Era, mas também foi algo reconfortante, entendeu? Mas como eu ia dizendo, o Matt é filho de um dos caras mais importantes da cidade, amigo de todo mundo, vive lá há muitos anos. Tem um restaurante de beira de estrada que ele emprega todo mundo, é aquele cara legal que todo mundo gosta, e um adendo que ele tem muito dinheiro. Óbvio que a cidade inteira ia aí atrás do filho dele, não é mesmo? O fato de que o filho dele desapareceu e que eles sabiam que o filho ia caçar, coloca a cabana do Dexter, que é muito perto da reserva ali, né, da floresta, como o local principal para a polícia ficar reunida para procurar o Matt Caldwell. A gente tem que lembrar aqui, então, que o Dexter não tem um barco, então ele não tem como desovar esse corpo. Qual que é a opção que ele tem? Ele coloca o corpo do Matt embaixo da fogueira que fica na entrada da cabana. Então a gente passa os próximos episódios vendo a polícia reunida na cabana dele e o corpo do cara tá ali embaixo da fogueira, só esperando para ser descoberto. Na cabeça do Dexter, por se tratar de uma polícia de uma cidade pequena, talvez eles não conseguissem encontrar provas efetivas para dizer que foi um homicídio, e sim que o Matt cometeu um crime e simplesmente fugiu, que é a teoria da Angela, né? Que ele matou o cervo e por saber que ele cometeu um crime numa reserva e que ele pode pagar por esse crime, ele desapareceu. Mas essa não é a teoria de Kurt Caldwell. Ele mesmo diz que o filho jamais faria isso, porque, claro, ele sabe que quando o filho faz besteira, liga pro pai e o pai resolve. E dessa vez ele não ligou. Então Kurt tem certeza que alguma coisa aconteceu com o filho. Se cria esse clima terrível, né? Porque sabemos que o Dexter cometeu o crime, sabemos que o Kurt tem certeza que alguma coisa aconteceu com o filho, e isso significa que a polícia vai passar mais tempo se metendo na privacidade do Dexter. Tem um ponto aí que eu esqueci de falar, que é depois que ele mata o Matt, ele resolve que não, vou contar a verdade pro Harrison. Ele vai até o ponto de ônibus, conta pro Harrison a verdade e diz, vamos, filho, para minha casa. Mas aí como é que tu explica pra tua namorada, chefe de polícia, que tu nunca mencionou que tinha um filho, o filho simplesmente apareceu na tua casa? Temos aí mais uma camada, né, de constrangimento, de problemas, que acabam desestabilizando o nosso querido Dexter e são também um gatilho para que a gente comece a ver a Debbie com mais frequência. Aqui nessa temporada, a Debbie assume o lugar que era do Harry e ela é muito mais aquela projeção da normalidade, de ser racional. Então, de dizer pro Dexter, não, isso não se faz, não, a gente não pode seguir por esse caminho, não, tu não pode incentivar o teu filho a cometer crimes também. Ela tem esse papel de mostrar que as coisas não são como a mente do Dexter quer projetar. E aí tem uma relação bem legal entre os dois, eu gosto bastante da Debbie nessa posição, eu gosto mais dela do que do Harry. Então lembra que eu falei que essa série tem 3 arcos específicos, que é o Dexter, o Harrison e a Angela? A partir desse primeiro acontecimento aí em relação ao Matt Caldwell, a gente vê essas histórias irem se desenrolando paralelamente, mas se sobrepondo o tempo todo. O fato da Angela não desistir
de procurar pelo Matt Caldwell, começa a colocar pressão em cima do Dexter que ele precisa se livrar daquele corpo, já que eles trouxeram também um analista que fez toda uma análise super bacana do sangue e percebeu que tinha uma pedra no chão, onde o Matt provavelmente bateu com a cabeça ali, então que isso significava que realmente houve uma briga. E se houve uma briga, com quem que ele brigou? Então a situação começa a ficar estranha e a gente também vê essas interações entre o Dexter e o Kurt. Dá pra ver que o Kurt sentiu alguma coisa em relação ao Dexter, Dexter também não vai muito com a cara dele, e essa história começa também a ganhar corpo pros acontecimentos do futuro. Aí nesse meio tempo teve cão farejador, Dexter jogando prova pra tudo quanto é lado pra tentar despistar os cães, se descobre que tinha câmera na floresta com leitura do corpo ali, do calor do corpo, então daria pra saber que tinham 2 pessoas na floresta naquele momento, e o Dexter não fazia ideia que isso tinha acontecido. E com toda essa pressão acontecendo, o Dexter resolve levar o corpo do Matt pro incinerador da cidade e queimar o corpo. É óbvio que queimando o corpo gera fumaça, gerando fumaça gera fuligem, gerando fuligem, deixa rastros, e as pessoas começam a perguntar por que a fornalha da cidade tá ligada. Enquanto tudo isso tá acontecendo aqui, tipo, o Kurt tá fazendo o rolê dele, né, coisas com o Kurt estão acontecendo, a investigação da Angela tá rolando, o Dexter tá ali meio maluco, o Harrison começa a dar os seus primeiros passos na escola da cidade, já que ele agora vai morar em Iron Lake com seu papai. Aí o arco do Harrison ele é todo um arco meio adolescente, assim, ele faz um teste de nivelamento na escola e descobre que ele tem um QI super elevado, ele é muito inteligente. Acho que tudo isso também vai ser uma base para a próxima temporada. Aí, durante as andanças dele na escola, ele vê uma situação de bullying contra um menino chamado Ethan. E ele acaba interferindo nessa situação, ele briga com os valentões da escola, mas futuramente ele descobre que o Ethan tem vários desenhos macabros, um caderno e uma lista de colegas que ele gostaria de ver indo para outra dimensão. E esse é o ponto 2 de virada dessa série, porque o Harrison fala, e mais pra frente o Harrison fala que ele evitou que um atentado acontecesse porque o Ethan ia fazer algo contra os colegas. E quando ele tentou fazer o Ethan parar, o Ethan deu uma facada nele. Isso também, enquanto eles estavam brigando, né, o Ethan também se machucou, ele também é levado para o hospital e tudo mais. Mas a gente tem esse acontecimento específico em que o Harrison diz que foi atacado e ele acaba saindo como o grande herói da escola. E o fato dele se tornar um herói aos olhos da comunidade é também muito importante para o desenvolvimento do Harrison como personagem e também para o Dexter começar a prestar mais atenção nas atitudes do filho. Isso também coloca o Kurt em uma posição de prestar mais atenção no Harrison, exatamente porque ele já desconfia a essa altura de que o Dexter tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do Matt. Por que eu digo isso? O Dexter escuta a história do Harrison, né? O filho tomou uma facada, imagina, ele fica apavorado. E quando o Harrison começa a contar pra ele, aconteceu assim, 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 ele não compra essa história. Ele resolve ir até a escola e fazer o caminho do sangue para entender se realmente o que o Harrison estava dizendo era verdade. E ele acaba percebendo que, óbvio, o Harrison estava mentindo, que ele atacou o Ethan e depois ele se feriu propositalmente para não levar a culpa. E aí, claro, se ele fez um ferimento no amiguinho e em si mesmo, tem que ter uma arma. E o Dexter vai até o quarto do Harrison e descobre uma lâmina escondida no quarto dele, e é como ele tem 100% de certeza aí que o Harrison está seguindo um caminho com um passageiro sombrio e que ele precisa fazer alguma coisa a respeito. Essa desconfiança do Dexter com o Harrison, porque ele chega a indagar o Harrison sobre isso, é também um ponto de que começa cada vez mais a separar essas duas pessoas, né? O Harrison vem de longe para tentar estabelecer uma relação com o pai, ele descobre que o pai tá usando outro nome, vive uma vida muito diferente do que vivia antes, ele não entende o motivo do Dexter usar esse outro nome, né, viver essa outra vida, ele não entende por que o Dexter abandonou ele, e além de tudo, quando eles finalmente estão juntos, o pai desconfia dele, então se cria, né, esse distanciamento entre os dois e uma crise imediata ao longo dos próximos episódios da temporada. E daí boa parte dos problemas entre o Kurt, o Dexter e o Harrison começam nesse momento aí da temporada, porque o Kurt começa a se aproximar do Harrison, a querer ser um amigo, a querer demonstrar que tem orgulho dele, ao contrário do pai dele, que é horroroso. E o próprio Dexter, né, e o Kurt começam a se bater nesse sentido, e então a gente começa a ver esse grande problema
aumentar ao longo dos episódios. Claro, a série já terminou, então a gente já sabe, mas aqui já existia a desconfiança de que o Kurt era um serial killer. A gente vê algumas cenas, um cara de máscara assassinando uma menina no meio da neve, que ela estava presa antes num quarto fechado que ela não conseguia sair. A gente vai vendo esses pequenos flashbacks e pelo desenrolar da história, a gente descobre que então o Kurt é um serial killer, o que começa aí a desenhar, pavimentar esse caminho pro Dexter abater o Kurt até o fim da temporada. E é aqui, lembra que eu falei que as histórias começam a se sobrepor? Aqui a história da Angela e do Kurt se sobrepõem diretamente. Por quê? Porque o Kurt vem fazendo vítimas mulheres na cidade há 20 anos, sempre seguindo o mesmo padrão. Ele ajuda essas moças que estão ali ou fugiram de algum lugar, ou não têm família, ou estão procurando algum emprego. Ele captura essas meninas, deixa elas presas e depois ele mata, vai lá, faz o embalsamento do corpo e expõe como se fossem bonecas. Mas enfim, a história deles se cruzam porque uma amiga da Angela há muito tempo desapareceu. Ela nunca conseguiu resolver esse caso, nunca conseguiu resolver o caso de várias mulheres, na verdade, que desapareceram, e ela nunca conseguiu enxergar um padrão desses desaparecimentos. Para meio que popular esse arco, eles trazem uma personagem que chama Molly Park, e ela tem um podcast de true crime, onde ela faz perfis de assassinos famosos, e adivinhe quem aparece por lá? Ele mesmo, Bay Harbor Butcher. E ela e a Angela unem forças para tentar resolver esse caso das mulheres desaparecidas, porque tem que ter algum padrão. O padrão que se sabe é que elas são mulheres que fugiram, não têm família, isso que eu tinha mencionado anteriormente. Então elas querem tentar entender se esses casos têm alguma conexão, porque é muito estranho tantas mulheres desaparecerem no mesmo local durante tantos anos seguidos, e descobrir quem é o responsável, porque, enfim, a Molly e a própria Angela acreditam que talvez tenha um único culpado, talvez seja realmente um serial killer. Dessa forma, a nossa querida Molly ela se torna uma ameaça para duas pessoas diferentes no mesmo lugar. O Kurt, que é o responsável pelas mortes dessas mulheres, e o Dexter, que é o Bay Harbor Butcher, que é um assassino que nunca foi pego e está muito perto dela. Então ela se torna ali um alvo. Claro que o Dexter não faria nada contra ela, mas o Kurt sim. Aí, gente, assim, enquanto isso tudo tá rolando, o Kurt tá lá fazendo mais uma vítima. E a vida dele seguindo, o Dexter lidando com o filho adolescente ali, um monte de problema, um monte de briga, a Angela investigando. E ele lá, e o Matt desaparecido. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque como são casos, como eu falei, são casos de mulheres desaparecidas que não parecem ter nenhuma relação, a Angela e a Molly, elas vão a Nova York porque... Primeiro, a Angela recebe uma informação de que alguém está usando, ou o próprio Matt está usando, o cartão de crédito dele em Nova York, e elas não sabem quem é, então elas decidem ir lá para investigar. Mas elas também resolvem participar de uma conferência sobre casos de desaparecimento que não tem nenhum tipo de relação. E adivinha quem é o palestrante? Isso mesmo, Angel Batista, nosso querido Angel Batista. Depois da palestra, a Angela encontra o Angel no bar ali do hotel, ele sempre muito La Passion, né? Muito carismático, muito ali o charme, o borogodó. Conversa vai, conversa vem. Ela fala sobre, né, casos de mulheres desaparecidas e tal, e ele comenta que existe o caso de um serial killer que foi muito difícil de capturar, que é o Trinity, e ele fala que quem conseguiu capturar foi uma detetive muito boa, que o nome dela é Debbie, né, que é Debbie Morgan. E a Angela pergunta se tem como falar com essa pessoa para tentar entender, e daí ele fala que não, que infelizmente ela morreu numa situação muito ruim, o irmão dela também morreu. E aí, antes dele ir embora, ele pensa assim, por que não jogar essa informação, né? O irmão dela tinha um filho pequenininho, e o nome dele era Harrison. Mantenha essa informação aí, né, em banho-maria, reserve numa vasilha, porque nós vamos para outra parte da história. Voltando para o núcleo Malhação de Iron Lake, a gente tem o Harrison fazendo uma festa com os outros jovens, inclusive a filha da Angela. Ele acaba tomando muitas drogas. Ele fala pra filha da Angela que o pai dele não chama Jane Lindsay. Basicamente isso. É que é importante citar um personagem específico, que é o Logan, que é um policial parceiro da Angela e que ele tem uma relação muito próxima com o Harrison, de amizade, de apoio e tal. E o Logan é o responsável por salvar o Harrison dessa situação, porque o Dexter não estava disponível no momento, e ele quer investigar essa questão das drogas, né? Como é que esses jovens conseguiram essas drogas e tudo mais. Eu vou dividir essa situação específica em dois pontos, né, que é importante saber. Que quando a Angela volta pra Iron Lake, ela encontra a filha conta tudo o que aconteceu, ai mãe, babado, o que aconteceu com o Harrison e tal. E aí ela traz a informação assim, ele falou um negócio muito doido, ele falou que o pai dele não chama de Lindsay, que ele não é o nome do pai dele. A Angela pensa, poxa, o nome dele é Harrison.
o Andy Batista acabou de falar Harrison. Então por que eu não pesquiso quem era o pai do Harrison, irmão da Deborah Morgan? Ela pesquisa e ela descobre o obituário do Dexter e ela compara uma foto com a outra e ela então descobre que, na verdade, o Gene Lindsay é o Dexter. Aí aqui a gente volta para a situação do Harrison especificamente, né, da questão das drogas e tudo mais. O Dexter quer se vingar do traficante que vendeu as drogas, ele começa a seguir os passos de quem vendeu primeiro a droga para as crianças, para depois descobrir quem é a pessoa que fabrica a substância. Para isso, ele resolve que ele vai seguir os métodos antigos dele e ele precisa injetar, né, uma substância para poder apagar essas pessoas e fazer as vítimas como ele fazia antes. Aqui a série coloca que ele usa ketamine, que a gente sabe que não é a substância que ele usa na série clássica, mas enfim, é a substância que ele consegue ali em Iron Lake de uns fazendeiros e tal, que usam para uns animais, essas coisas, daí ele pede, consegue, e aí ele vai primeiro para cima do cara que vendeu para tentar descobrir quem é o fornecedor, só que na hora que ele chega, né, a usar a injeção no cara, o Logan chega e para tentar desviar a atenção, ele bate no cara para fingir que ele tá com muita raiva porque o cara vendeu as drogas, né, para os adolescentes. E se cria essa situação aí muito, muito ruim, muito péssima, porque o Logan, né, o policial, chega na mesma hora. Só que antes ele consegue o nome do real fornecedor e ele vai atrás desse traficante, ele chega na casa do traficante, ele vai lá, dá a injeção de ketamine, e quando ele tá preparando a kill room, o Logan chega de novo. Então, assim, várias tentativas que deram errado. Pra ele conseguir escapar, ele também dá uma overdose no cara, e aí finge que, tipo, foi assim que ele faleceu. Então aqui, pra simplificar, a Angela confronta o Dexter conta uma historinha de que fugiu de Miami porque ele não suportava todas as mortes, tudo que aconteceu com a irmã dele e tudo mais e tal, e por isso ele tem um problema, essa relação com o Harrison, ele acabou fugindo, e pra deixar o passado pra trás, ele resolveu trocar de nome, ele diz que isso não é um crime. A Angela diz que entende, mas que a relação dos dois nunca mais vai ser a mesma. Paralelamente, o Kurt continua ali tentando se aproximar do Harrison, fazer amizade com o Harrison e fazendo suas vítimas e seguindo sua vida, mas ele já tá de olho na Molly pra ser a sua próxima vítima. Por que isso é importante? Porque o Dexter percebe também, ele acaba descobrindo mais sobre a Molly, acaba sabendo que ela tem esse podcast, ele escuta os episódios, o Harrison também escuta os episódios dela, então ele começa a reviver algumas coisas da vida dele, ele escuta essas situações, né, e enfim, a história vai levando para esse lado do podcast ter também uma importância no desenvolvimento dessa situação toda. E o Dexter resolve que, tipo, eu preciso ir até essa Molly para saber o que ela sabe, se ela souber que eu sou o Bay Harbor Butcher. E é quando ele percebe que o Kurt já está no caminho, né, antes dele, tá levando a Molly pro esconderijo e o Dexter acaba impedindo ele de cometer né, o ato de prender a Molly, de fazer ela como mais uma das vítimas. E ele fica muito revoltado. E nesse momento meio que acaba a Guerra Fria entre os dois, assim, agora tá meio que declarado, somos muito, muito, muito inimigos e tu vai me pagar por tudo que eu estou fazendo. Paralelamente, a busca pelo Matt continua, né? Não podemos esquecer que ainda estamos procurando esse cara. E é encontrado um corpo dentro de uma caverna, preso. Se descobre que esse corpo é da Iris, a amiga da Angela, que morreu há muitos anos atrás. Nisso, a Angela liga pro Dexter e diz assim, eu preciso que tu venha aqui, não de Lindsay, o Dexter, eu preciso da tua ajuda pra gente descobrir o que aconteceu com esse corpo. E ele descobre que existe um pedaço de pele nos dentes da Iris, né, que pode ser o DNA do assassino. Então essa prova, né, tá ali preservada nos dentes dela e acaba sendo um outro caminho e uma outra condução pro desenrolar da história do Kurt. Depois de ter as provas, a Angela prende o Kurt pela morte da Iris, ele conta um xalaiá de que não foi bem assim, de que foi um acidente, de que não sei o que, nananã. E como ela não tinha muitas provas, né, algo que fosse muito específico, e ele é muito bem relacionado, ele tem muito dinheiro, ele conta um xalaiá e fica solto. Só que assim, agora ele já sabe que a Angela tá na cola dele, o Dexter tá na cola dele, ele começa a ter atitudes desesperadas também. E aqui a gente chega basicamente no final da temporada, tá? Em algum momento o Kurt matou a Molly, a gente não vê como é que isso acontece, mas em algum momento a gente sabe que ele matou. Ele cria todo um plano para que a Angela descubra que o Dexter foi responsável pela morte do Matt Caldwell, porque o Matt Caldwell, quando ele sofreu um acidente de barco, ele botou pino na perna. E quando queimou o corpo dele no incinerador, os pinos ficaram intactos, porque são feitos de titânio e titânio não derrete no fogo. E aí, assim, a relação do Dexter
e do Harrison continuam muito abaladas, eles continuam brigados e tal, e aí ele tenta encontrar o Harrison pra conversar com ele, só que não dá certo, o Harrison tá brigando com os outros meninos lá, mostrando uma faca, e essa situação se desenrola de uma maneira muito ruim, e quando o Dexter tá distraído, vem um capanga do Kurt e apaga ele. E aí a história meio que se desenrola pro final mesmo, né, esse capanga é um capanga do Kurt, o Dexter escuta ele falando no telefone, o Kurt dizendo onde que ele tá, onde que eles têm que se encontrar, o que vai acontecer depois no plano. O Dexter consegue derrotar o capanga, roubar o carro dele, ir até o local onde o Kurt tá escondido, porque ele descobre que o Kurt definiu a sua próxima vítima, e essa próxima vítima é o Harrison. E aí o Kurt presenteia ele com a roupa ali de caçador, uma arma e diz pra ele, meu querido, vá correr no gelo que eu vou te furar. É nessa hora que o Dexter chega com o carro e o Dexter vai com o carro pra cima dele, ele sai do caminho, consegue fugir. Ele se reaproxima do Harrison, daí ele conta a verdade pro Harrison, ele diz, olha, tem um código que meu pai me ensinou, eu vou te ensinar, entendeu? Vai ficar tudo bem, a gente só vai matar quem é malvado. Eles se conectam. Lindo, perfeito. Só que a situação continua, a bola continua rolando, a Angela continua investigando, né? Agora ela começa a investigar a situação do traficante, do vendedor de droga, e daí ela descobre que o vendedor tava com uma marca de injeção, o traficante também tava com uma marca de injeção. Ela vai lá e pesquisa no Google serial killers, ketamine, e a primeira resposta no Google é Bay Harbor Butcher. Esse pra mim é um dos maiores furos dessa temporada, porque não faz sentido, porque não é a mesma substância que o Dexter usava. 2, ninguém nunca soube que tinha uma marca nos corpos que foram vítimas do Bay Harbor Butcher. A gente viu eles tendo uma decomposição na primeira temporada, então nem deu tempo deles acharem um padrão assim. E a única vítima que realmente tinha uma marca ali foi aquela que o Masuka descobriu quando o Brian trouxe de volta, né, e colocou na cena do crime pra assustar o Dexter. Ele viu ali que tinha, mas essa investigação nunca foi pra frente, porque o Dexter fez todo um negócio de apagar arquivos e o Masuka acabou desistindo dessa linha de investigação. Então, essa prova, ela não existe, a não ser que assim, mas fora de tela, como se passaram 10 anos, eles descobriram, mas como eles descobriram? Então, pra mim, isso aí não faz nenhum sentido, mas é assim que aconteceu. Então, chegamos no final da temporada, ainda tem alguns outros acontecimentos aí e tal, mas não são tão importantes assim, mas em resumo, Dexter e Harrison resolvem ir atrás do esconderijo do Kurt pra saber onde ele faz essas vítimas, porque o esconderijo antigo, onde ele tinha levado a Molly, que o Dexter em algum momento, eu esqueci de falar, mas em algum momento ele leva a Angela nesse lugar e o lugar não existe mais. Então eles vão atrás desse segundo esconderijo, onde é que ele guarda esses corpos, onde é que ele, né, faz todo o rolê, e eles descobrem aonde fica. Paralelamente, enquanto eles estão indo nesse lugar, o Kurt vai até a cabana do Dexter, porque ele resolve que ele vai pegar os dois desprevenidos e vai, tipo, de arrasta, mas ele vê que eles não estão mais lá. Nisso ele bota fogo na cabana, ele até bota fogo na cabana antes, né, pra, tipo, esperar eles e dar o tiro, mas não tem ninguém. E aí, pelas câmeras de segurança, ele percebe que os dois estão lá, já, né, no lugar, no bunker dele, com as pessoas mortas. Alguém manda pra Angela os pinos de titânio, dizendo que foi o Jim Lindsay que matou o Matt Caldwell. E quando ela vai até a cabana que pegou fogo, tem um pino de titânio lá também. Então ela une 2 com 2 e ela percebe que então o Dexter, além de ser o Bay Harbor Butcher, ele matou realmente o Matt Caldwell por causa desses pinos aí. O resumo da ópera é que o Dexter mata o Kurt na frente do Harrison pra mostrar como é que é o passo a passo, como é que ele faz. Então temos esse fechamento, mas não dá pra ser feliz o tempo todo. O Dexter vai preso, dessa vez pela Angela, com todas as provas, né? Ela vai largando várias cartas, ele até tenta ser um pouco assim, diminuir as teorias dela sobre o Matt Caldwell, dizendo que o Kurt tá incriminando ele, né? Que podem ter incriminado ele, basicamente isso. Mas quando ela traz a carta da ketamine, do padrão e de que ela sabe que foi ele percebe, ele realmente sente medo, assim, ele percebe que, tipo, talvez dessa vez, agora que eu estou muito bem com meu filho, talvez dessa vez não dê pra eu escapar. Então ele usa o último movimento que ele pode usar, que é pedir pra Angela desligar a câmera, e quando ela desliga, ele conta pra ela que realmente o Kurt Caldwell é o responsável pela morte de todas as mulheres em Iron Lake, e ele conta também pra Angela onde fica o bunker, pra ela ir até lá e ver com os próprios olhos.
que ele é o grande culpado, e isso também ele ganha tempo pra tentar fugir da cadeia. A Angela chega até o bunker, ela tenta falar com o Logan, não consegue, ela acaba ligando pro Ted e pede pro Ted, que é um outro policial, e que está confirmado em Dexter Resurrection, vamos guardar essa informação, porque essa informação é nova. Então ela pede pra ele ir até lá e levar reforços. Enquanto isso, o Dexter tá preso, o Logan vem trazer água pra ele e tal, o Logan realmente acredita na inocência dele, ele só quer a chave pra poder abrir a cela e fugir, encontrar o Harrison e eles fugirem juntos. Ele acaba matando o Logan enquanto ele tá tentando pegar a chave, tá tentando desacordar o Logan pega uma arma, ele acaba matando o Logan, que é uma pessoa inocente. Ele quebra o código, nesse momento, pega a chave, pega o telefone do Logan, liga pro Harrison, diz pra eles se encontrarem no local lá do cervo. Ele vai até lá, o Harrison acaba percebendo que como que ele usou o telefone do Logan pra chegar ali, o que aconteceu, então o discurso do pai não era verdadeiro, de só matar pessoas malvadas. E ele chega ali, aquele impasse em que o Dexter quer fugir, o Harrison diz que não vai deixar, ele pega o rifle e aponta pro Dexter, e o Dexter diz então pro filho matar ele naquele momento. E a Angela, ela chega a ligar pro Angel Batista, falar a situação do Dexter, o Angel Batista diz que tá a caminho, é uma coisa que a gente nunca viu e que a gente vai ver em Dexter Resurrection agora. E ela descobre que os dois estão exatamente naquele lugar ali. Ela ajuda o Harrison a escapar. O Harrison acha que vai ser preso, ela dá um dinheiro pra ele e diz pra ele se mandar. E assim termina a temporada. Gente, eu cobri todos os pontos principais, muito mais do que só trazer as informações sobre o Harrison e o Dexter, porque eu acho que é importante esse background sobre o Kurt e também sobre a Angela. Teve muita coisa nessa série, no desenrolar desses dois casos especificamente, que modificaram muito os dois personagens. Eles modificaram o Harrison para sempre, esses acontecimentos, né? Esse desenrolar em relação ao Kurt, em quem ele pode confiar, como ele pode confiar. O desenrolar em relação ao Dexter, de que assim, não é a pessoa mais inteligente do mundo, em algum momento tu vai ser pego, tu esteve muito perto de ser pego, tu chegou a ser morto, mas foi revivido pela vontade do ator principal e da equipe envolvida. Então, tiveram vários acontecimentos aqui que eu não sei se eles vão levar em consideração, mas que a gente tem que ter em mente que foram acontecimentos que modificaram a forma como esses personagens veem o mundo. Então, quando o Dexter voltar do coma, agora em Dexter Resurrection, ele também tem um caminho muito grande para trilhar em relação ao filho, de não projetar no Harrison de que eles são iguais. Também tem o caminho que o Harrison vai querer seguir. Será que ele realmente só vai atacar quem é malvado? Ou ele vai atacar pessoas inocentes? Será que isso vai virar um problema entre os dois? Será que a gente vai ter um Brian e Dexter 2.0? Tem muita coisa para cobrir. A questão do podcast também parece ser importante nessa temporada, pelo menos a gente deduz isso porque o Harrison tá o tempo todo de fone de ouvido, então talvez ele escute o podcast para saber quais são os métodos e como aplicar com as vítimas. Pode ser que seja isso. São informações que de New Blood são importantes e que vão ter algum impacto nessa próxima temporada. Eu acabei assistindo os recaps que a Paramount fez, mas elas focaram muito só nos acontecimentos entre o Dexter e o Harrison e assim, brigamos e fizemos as pazes, e brigamos e fizemos as pazes. Mas eu acho que todos esses pormenores, por exemplo, o Kurt e a relação dele com o Harrison e como isso modificou o Harrison, a relação dele com o Logan, que mostrou amor, mostrou carinho, mesmo sendo um desconhecido, muito mais do que o Dexter, que rejeitou ele no primeiro momento, todo o desenrolar na investigação da Angela e que tem impacto direto no Angel Batista e em como ele vai enxergar o Dexter a partir de agora, já que a gente sabia que eles eram muito amigos e agora ele descobre que além do amigo dele estar vivo, tem muita coisa aí acontecendo, ele sabe que o Dexter não é uma pessoa boa e além de tudo isso, além de todos esses impactos que são diretos na personalidade desses dois personagens e em como eles vão dar seguimento para Resurrection a partir daqui, a gente tem esse personagem que eu citei no momento do recap, que é o Ted, que era um policial em Iron Lake, ele era um policial iniciante, então ele não sabia muita coisa. E pelo que saiu de notícia, ele vai ser um personagem recorrente em Dexter Resurrection. Então a partir do momento que a gente não tem a Angela, o Logan morreu, o que o Ted vai trazer pra mesa e vai trazer pra essa investigação e vai trazer no sentido de talvez colocar o holofote no Dexter, já que ele viveu com ele mais recentemente, ele conviveu com ele sendo Dean Lindsay, qual que vai ser essa relação
daqui pra frente. Então acho que todos esses pormenores da investigação, até as coisas mais idiotas em relação ao pino da perna do Matt, talvez isso tenha alguma consequência no futuro em como o Dexter vai olhar melhor os corpos, porque ele ignorou que o cara tinha uma cicatriz desse tamanho, sofreu um acidente que talvez tivesse alguma coisa ali, ele não pensou em nenhum momento nisso, né? Então acho legal passar por todos esses pontos e acho que eles realmente vão ter algum impacto como esses personagens vão ser retratados em Dexter Resurrection se os roteiristas aí optarem por fazer realmente uma análise mais profunda do impacto de New Blood com Dexter Resurrection. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque a partir do dia 11 de julho faremos cobertura semanal todas as sextas-feiras aqui no canal sobre Dexter Resurrection. Eu tô muito animada, então por favor venham participar, eu gosto muito de trocar ideias com vocês nos comentários, mandem bastante comentário, que daí eu também leio nos episódios seguintes. E também me contem aqui o que vocês acham de Dexter New Blood, se eu esqueci de alguma coisa, porque eu fui falando assim, eu anotei alguns pontos, mas eu também fui falando várias coisas que eu lembrei da cabeça, então se tem algo aí que vocês acham que eu esqueci ou algo que vale a pena a gente debater, comentem que eu vou adorar responder todo mundo. E é isso, pessoal, até a próxima e valeu!